Jesus? Será que fala tudo a respeito de Jesus? Lembrar que o mandamento de Jesus, quando ele subiu ao céu, foi para que os discípulos ensinassem os outros a guardarem todas as coisas que ele tinha ensinado. Guardar tudo. Não o que você quer, o que você acha que pode, o que você gosta. Porque se você não guardar tudo, você é culpado de tudo. Se você tivesse cometido todos os pecados. Né? Tiago não diz isso. Se você pecar contra o ponto da lei, você pecou contra todos eles. E aí vem o conselho bíblico, né? Quem está sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, já que você vai para o inferno, então faça tudo que você pode fazer para você se divertir nesse mundo. Porque ou você é perfeito ou você vai queimar no inferno. Ah, mas ninguém é perfeito. Então, seja você o primeiro. E vá você para o céu. Certo? É melhor, vamos dizer, nesse tipo de pensamento, você ir para o céu sozinho, do que com todo mundo você queimar no inferno. Compreenderam? Mas, veja, quando ele fala assim, ele começa a dizer, eu me preocupo que como Eva foi enganado, vocês também sejam enganados. Porque, vejam bem, versículo 13 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O diabo e os demônios, eles se fazem de anjo de luz. Então aparece aqueles anjos, as pessoas têm aquela visão de anjos e ficam encantadas, né? E acabam seguindo aquela doutrina, sendo que a Bíblia é bem clara que os anjos não pregam. E aí sai essa quantidade imensa de pastores do diabo, pregadores do diabo. Se eu for tomar um exemplo da Bíblia, seria um profeta de Deus para 450 do inimigo. Na verdade seria até mais, mas são 400. Oi? Não, são muito mais, são mais que isso. Espera um pouquinho. São mais do que isso. São 400 de Astarote, ou Star, ou Esther, ou Astarte, né? São variações do mesmo nome. São 450 de Baal e são 450 de Javé. Tá? Ou seja, Elias desafiou os 400 profetas de Astarte, ou Astarote, ou Star, ou Esther. Desafiou os 450 de Baal. Foram só os 450 de Baal. Os outros 400, vocês ficaram com medo, ou estavam com preguiça, né? Ou foram fazer qualquer coisa. Aí depois, né, que morreram os 400 de Baal, né, e Acabe deixou de acreditar nos profetas de Astarote e de Baal, ele convocou 450 profetas de Javé. E aí quando apareceu o profeta Micaías, ele mostrou que aqueles profetas de Javé estavam inspirados pelo espírito de mentira. E aí o interessante dessa passagem é que esse demônio, ele é ordenado por Deus para enganar a Acabe, porque Acabe queria ser enganado, ele não queria a verdade. Tá? Quando Josafá, o rei Josafá, pergunta, não tem um profeta de Javé por aí? Ah, tem o Micaías, mas ele sempre fala mal de mim, nunca fala bem. Ou seja, Micaías falava a verdade. Então, Acabe não queria a verdade. Já que ele não queria a verdade, então disse, então tá bom, então você vai receber o espírito de mentira.
Por isso eu digo, recomendem, leiam lá 2 Tessalonicenses 2, né? Os versículos 9, 10, 11, 12, 13, que diz que o anticristo será enviado por Deus para punir aqueles que amam a mentira, que não amam a verdade, que não querem receber essa doutrina, mas querem aquilo que é falado para eles. Então é muito fácil. Lá fala em Jesus, lá prega o Evangelho. Não precisa ver se está pregando a verdade, ou se está pregando só parte dela, se não está distorcendo. Veja aí Gálatas 1, 6 a 9. Até o 9. Mas ainda que nós mesmos, como anjo do céu, nos anunciou outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, assim como já conhecemos, agora de novo também vos digo: se alguém nos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Se você recebeu outro evangelho, além daquele que os apóstolos ensinaram, uma outra doutrina, seja amaldiçoado. Por isso que a Igreja Católica é amaldiçoada, porque eles acrescentaram outras coisas que não estão na Bíblia. Porque eles falam numa doutrina, inventaram a doutrina da sucessão apostólica, e que falha, né? Falha terrivelmente. Até finalzinho da Idade Média, era um tal de Papa João I, Papa João II, III, foi até o 23. E como esse João 23 foi um grande crápula, um dos piores seres humanos que já nasceu, a ponto da Igreja Católica se dividir em vários papas, acho que chegaram a 5 papas nessa época, não sei se foi exatamente nessa época ou depois, né? Porque muitos não sabem que a Igreja Católica foi tão corrupta que se dividiu em várias ocasiões, teve mais de um papa, que a Igreja Católica costuma chamar de antipapa. Ao mesmo tempo, que eles não concordavam, tal era a corrupção. E esse João 23 foi o pior deles, que de lá até 1960, mais ou menos 61, 62, nenhum outro Papa ousou se chamar João 24. Porque se ele fizesse isso, ele estaria dando aval àquele ser perverso e pervertido. E se aparece outro com o nome de João 23, ele teria dito que aquele lá não valeu. Só que aí todos os outros, dele até esse outro, não teriam a sucessão apostólica. E quebraria essa doutrina da sucessão apostólica. Até que, essa época, eu me lembro exatamente, eu era menino, né, assistia a coroação dele, videotape, né, não tinha televisão direta naquele tempo. Não me lembro exatamente a data, né, 63, 64. Eu era menino, por ali. Depois veio o Paulo VI no lugar dele. Ele veio, só que com a desculpa que aquele João 23, eu acho que ele não existiu, eu acho que ele é mito, é mesmo. Bom, se ele não existiu, então quem foi que ficou ali? Porque ficou um vácuo na história, cara. Você vai ver a sequência. Mas essa doutrina, por isso que geralmente, por que fala tanto mal dos padres, dos cardeais, enfim, das autoridades católicas?
por causa dessa doutrina da sucessão apostólica. Porque eles se julgam no direito de criar doutrina nova. Ah, porque nós somos ungidos pelo Espírito Santo, então nós podemos falar em nome de Deus. Tanto é que eles se chamam de vigários, não é? O que significa vigário? Substituto. Aquele que está no lugar de. E como é que é mesmo em grego estar no lugar de? Ante. Não é o anticristo que está no lugar de Cristo? Eles até se traem, né? Quer dizer, se põe no lugar de Cristo. Então se acham com o poder, com a autoridade de criar novas doutrinas. O que é que o apóstolo Paulo diz? Se alguém vos pregar um outro evangelho, além, seja o quê? Anátema, seja maldito, amaldiçoado. Bom, como eu disse, tem muita coisa. Eu estou passando aqui superficialmente, né? Mas nós poderíamos ver 1 Timóteo 1, 3, 4, 1 e 2, 6, 3 a 5. 2 Timóteo 1, 13, 3, 1 a 5, 13 e 14, capítulo 4, 1 a 4, Tito 1, 9, Tito 2, 1 e 7, 2 Pedro 2, 1, 2 Pedro 1, 2 e 3 e os seguintes, o capítulo 3, de 3 a 5, Judas 3, 4, 18 e 19, lembrando que Judas é um capítulo só. João 4, 1 a 3, versículos 5 e 6. Poderíamos pegar as palavras de Jesus, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque enganarão a muitos. Mas eu queria mostrar todas essas passagens para dizer que à medida que as pessoas forem aceitando todas essas mentiras do diabo e negando essa doutrina, aquilo que os apóstolos pregaram, então aí virá o tempo dos gentios, acabará, melhor dizendo, o tempo dos gentios, e virá o fim, à noite, porque aí não vai adiantar mais pregar, porque ninguém aceita, ninguém crê na verdade. Muitos dizem, a Bíblia é um livro bonzinho, faz bem ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Só que obedecer, está aí. Né? Eu já falei de moda, vou estar falando da moda. As mulheres com essas roupas indecentes, decotadas, saias curtas, vai ter que estar abaixo do joelho. Brinco, maquiagem. Ou então faz o seguinte, olha, arranca, já que essas páginas é para aquele tempo, vamos arrancar e ficar só com aquelas que são para o nosso tempo. Né? Diminui o tamanho da Bíblia, fica mais fácil de ler, diminui o peso, né? Não fica mais fácil? Arranca a página da Bíblia. Ou então, o que eu acho até mais proveitoso, né? Porque se essas partes não servem, eu penso então que a Bíblia não é a palavra de Deus. Joga fora. Agora, se você aceita a Bíblia com a palavra de Deus, como eu aceito, aceite-a toda. Do primeiro versículo ao último. E pratique-a. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é imutável. Bem? Amém. Vamos ficar em pé.